Olá, meus consagrados, minhas consagradas. Vocês já pararam para pensar se padres, pastores e demais religiosos podem se aposentar? Venha estar à luz do direito comigo, professor Igor Luz. Pessoal, muitas vezes a gente ocupa funções a serviço da igreja por uma vocação moral e espiritual. E nós temos também ao nosso lado grandes líderes, pastores, padres, freiras, demais clérigos, e acabamos não parando para pensar se eles podem gozar dos benefícios da Previdência Social. Esses tipos de serviço à sociedade, à comunidade, eles estão registrados no Código Brasileiro de Ocupações sob os números 263105 para envolver os padres, os freis, as freiras e os catequistas, e sob o código 263110 para envolver os pastores, os obreiros bíblicos, os evangelistas e demais missionários aí das igrejas evangélicas. Quando nós paramos para pensar sobre o tipo de remuneração que os padres e os pastores e demais religiosos recebem, nós temos aí, por exemplo, as côngruas, que são aquelas pagas, aquelas remunerações que os padres recebem mensalmente. E temos também as espórtulas, que são aqueles tipos de cobranças que são feitas para realizar uma missa, por exemplo, uma missa de sétimo dia ou uma missa de batizado. E temos também as prebendas, que são aqueles valores que são recebidos pelos pastores, como ajudas de custo, constituem uma forma de remuneração pelo seu trabalho. As côngruas, elas estão previstas no Código Canônico, no Cânon 281 e no Cânon 1274, que tem validade jurídica nacional pela internalização do Acordo do Brasil com a Santa Sé, então que foi internalizado pelo Decreto 7.107 de 2010, mas esse acordo data de 2008. E nas igrejas evangélicas de comum, essas previsões elas estão nos estatutos das igrejas. Nós temos um vínculo contratual que gera a possibilidade de cobrança dessas remunerações. E como é que então que funciona essa questão da inserção dos clérigos, dos pastores e de todos aqueles que prestam serviço à comunidade e à igreja na Previdência Social? Antigamente, antes da Lei 6.696 de 79, essas pessoas que se dedicavam à atividade moral e espiritual da igreja, elas se filiavam facultativamente à Previdência Social. Depois dessa Lei 6.696 de 79, até a Lei 9.876 de 99, essas pessoas passaram a se vincular, a se filiar à Previdência Social em um caráter equiparado ao do autônomo. E depois da Lei 9.876 de 99 até a Lei 10.403 de 2002, esses profissionais ou esses trabalhadores a serviço da comunidade e da igreja, eles passaram a se filiar e a estar vinculados obrigatoriamente como contribuintes individuais, que foi a nova configuração do autônomo dentro da Previdência Social. Havia exceções? Havia. Aqueles religiosos que contassem com 60 anos ou mais na data de vigência da Lei 6.696 de 79 poderiam continuar filiados como segurados facultativos da Previdência Social. Se, porém, eles já estivessem filiados à Previdência Social em razão do exercício de outra atividade que os filiasse sob outra categoria de segurado, por exemplo, se eles fossem professores, pedagogos, médicos, advogados, se eles prestassem qualquer outro serviço à igreja ou à comunidade que os vinculasse sob outra categoria de segurado à Previdência Social, eles poderiam escolher se eles continuariam vinculados sob essa categoria obrigatória, de filiação obrigatória, ou se eles passariam a contribuir como autônomos ou equiparados, tá bom? Isso durou mais ou menos até 2002. Depois de 2002, todos eles poderiam, independentemente da idade, se filiar tanto numa categoria quanto noutra. Por exemplo, se eles estivessem vinculados a um regime próprio de previdência social, fossem professores de uma instituição pública universitária, por exemplo, eles poderiam continuar vinculados ao RPPS, contribuindo para o regime próprio da Previdência Social. Lembrando que isso se deu até a Emenda Constitucional 20 de 1998, que vedou essa concomitância de filiações a regimes de previdência distintos. E como é que funciona hoje? Hoje, os padres, os pastores, os catequistas, os obreiros bíblicos, os evangelistas, os missionários, eles estão todos obrigatoriamente vinculados à Previdência Social, na condição de contribuinte individual. E o que acontece se eles não recolherem as suas contribuições? As entidades e as instituições religiosas ou de vida consagrada, desses ministros
de confissão religiosa, elas têm que, caso eles não contribuam para a Previdência, prover o sustento desses prestadores de serviço moral e espiritual até o seu falecimento. Mas o Código de Direito Canônico, por exemplo, lá no Cânon 1274, ele recomenda que essas instituições elas registrem, vinculem os seus clérigos e seus prestadores de serviço a um regime de previdência. Então, normalmente o regime de previdência social, regime geral de previdência social. Essas contribuições podem ficar a cargo dessas instituições religiosas, sejam elas de cunho protestante, católico ou de outra natureza. Se isso não exclui a possibilidade dos próprios religiosos verterem as suas contribuições como contribuintes individuais, mas não são todos. Nós sabemos, por exemplo, que alguns religiosos, como os frades, por exemplo, e as irmãs clarissas, eles não têm remuneração. Todo o ganho que eles obtêm com seus shows, com a venda de seus livros, são vertidos à comunidade à qual eles se vinculam. Então, nós temos um regime distinto, onde é possível que clérigos, por exemplo, como padres diocesanos, que não fazem voto de pobreza, possam verter os seus recolhimentos como contribuinte individual por conta própria, ou alguns irmãos aí, clérigos, tenham as suas contribuições vertidas pelas suas comunidades, pelas suas congregações, pelos institutos de vida religiosa, ao qual eles fazem parte. A mesma coisa vale para os pastores nas instituições que são bem organizadas. Uma outra questão que deve chamar muita atenção de vocês é que o Acordo Brasil e Santa Sé, por exemplo, ele veda a existência de um vínculo empregatício entre esses prestadores de serviço moral e espiritual e as suas comunidades. Isso não era tão claro antigamente. Por exemplo, os seminaristas e as juvenistas e as irmãs noviças, elas tinham o seu tempo de contribuição reconhecido pela Justiça, como nós tivemos casos do STJ e até da TNU reconhecendo esse período de trabalho como tempo de contributivo para contagem em pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. E hoje em dia, isso já não é mais possível. Não bastou o Acordo Brasil-Santa Sé, então veio uma lei no ano de 2023, em agosto de 2023, que é a Lei 14.647, que trouxe uma alteração no artigo 442, parágrafos 2º e 3º da CLT, para excluir definitivamente a existência de um vínculo empregatício entre clérigos e religiosos e demais prestadores de serviços morais e espirituais com as instituições às quais eles estão vinculados, tá bom? Sejam instituições de vida consagrada, organizações civis de natureza religiosa, e para que eles não fiquem desprotegidos, eles continuam, então, vinculados à Previdência ou podendo vincular-se à Previdência Social na condição de contribuintes individuais. Isso tem muita relevância, porque chama a atenção um aspecto que é a possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício na hipótese de desvirtuamento da prestação desse tipo de serviço à comunidade ou à igreja. Então, por exemplo, se ali no desempenhar das suas atividades o trabalhador, imbuído de uma índole, uma vocação moral e espiritual, ele acabar desempenhando outras atividades que acabem suplantando o seu serviço à igreja e à comunidade, desnaturando a prestação desse serviço, é possível que, nessa hipótese, o seu vínculo empregatício seja reconhecido e ele passe a figurar como segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado. O TRT da 2ª Região, em sua 17ª turma, acabou recentemente reconhecendo um desvirtuamento dessa natureza e declarando o vínculo de emprego. Então aí nós teremos, nessa hipótese, uma alteração da condição de filiação do religioso, que poderá gerar, sim, também uma vinculação obrigatória, mas não a cargo dele, e que o isenta da responsabilidade de verter as contribuições para os cofres da Previdência. Só fazendo mais uma ressalva, pessoal, nós temos que pensar que hoje em dia, no âmbito da Lei 14.647, até mesmo aquelas funções administrativas prestadas às entidades religiosas, elas não geram vínculo de emprego. Então, por exemplo, se você é um catequista, hoje em dia, nos tempos da internet, onde nós temos catequistas digitais, né, ou se você é secretário de paróquia, ou você
é um irmão que fica responsável por contabilizar o dízimo na sua igreja evangélica, por exemplo, e faz toda essa contabilidade. Mesmo o exercício de atividades administrativas não gera o vínculo de emprego com a instituição religiosa, tá ok? É importante nós ficarmos atentos ao dever de contribuição individual do segurado que presta esse tipo de serviço moral, vocacional e espiritual, tanto à comunidade quanto à igreja. É um serviço essencial para a convivência entre todos e traz, segundo a fé de cada um, benefícios para todo o grupo social. É um aspecto interessante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e não deixem de consultar os demais vídeos do Instagram.